A história do Império Romano é marcada por exemplos de imperadores cujas ações extravagantes e incompetentes desafiam a compreensão. Entre esses casos, destacam-se um imperador que tentou nomear o seu cavalo favorito para o cargo mais alto do governo, um outro que passava horas diárias em um quarto caçando moscas e as empalando em alfinetes, e ainda um terceiro que arruinou as finanças do Estado para construir um palácio grandioso para si mesmo, com 50 salas de jantar e uma estátua dourada de 37 metros de altura, nua, de si mesmo na entrada. Esses relatos, por mais esquisitos que eles pareçam, ocorreram nas primeiras décadas do Império Romano, levantando a questão como Roma acabou sendo governada por tantos líderes desastrosos. A resposta está no sistema de sucessão estabelecido pelo imperador Otávio Augusto, o primeiro imperador, cujas escolhas criaram um precedente problemático para o futuro do Império. Hoje nós vamos falar de contexto histórico do Império Romano, mais especificamente sobre o imperador Tibério, o segundo imperador. Se você está se perguntando o que isso tem a ver com o tema do nosso canal, devo lembrar a você que o mundo judaico e o mundo cristão era, na verdade, o mundo romano. Foi durante o governo de Tibério, por exemplo, do ano 14 até o ano 37, que ocorreram temas importantíssimos para a história do cristianismo, como, por exemplo, a morte de Jesus, o surgimento da Igreja de Jerusalém e a conversão do Paulo no caminho de Damasco. Se você deseja entender melhor este mundo, me acompanhe até o fim. No ano 27 a.C., Otávio Augusto deu início a uma nova fase na história de Roma. Ele conseguiu acabar com as guerras civis, estabelecer um governo forte e centralizado na sua figura, sem, no entanto, eliminar formalmente as antigas instituições republicanas. Um dos grandes desafios que ele enfrentou, entretanto, foi encontrar uma maneira segura de garantir a sucessão do poder após a sua morte. Para isso, ele manteve a aparência de que a República ainda existia, preservando o Senado, os magistrados, as assembleias, mas na prática concentrou todo o controle do Estado em suas mãos, acumulando títulos importantes como Príncipe Senatus, ou primeiro do Senato, e Imperador. No entanto, sua estratégia para a sucessão não foi baseada em um cargo oficial, porque não podia, mas sim em sua família. Sem criar um título fixo de imperador que pudesse ser dado por alguém, Augusto adotou a prática da sucessão hereditária, algo típico das monarquias. Ele tentou garantir que o poder passasse para parentes próximos do sexo masculino, apesar de não ter filhos homens. A sua primeira escolha foi o seu sobrinho, Marcellus, um jovem promissor que morreu cedo. Depois, voltou-se para Marco Agripa, seu genro, amigo de longa data, mas também faleceu logo depois, deixando dois filhos pequenos, é verdade, Caio César e Lúcio César, que Augusto adotou como se fossem filhos dele, deu cargos importantes para eles, preparando-os para assumir o poder no futuro. No entanto, ambos os jovens morreram. Diante destas perdas, ele precisou encontrar uma nova solução. E ele não viu outra saída, senão adotando Tibério. Quem era Tibério? Tibério era filho de sua esposa com um casamento anterior. Tibério pertencia então a uma outra família, a família Cláudia. E com esta adoção, uniu-se a linhagem dos Júlios à dos Cláudios, formando o que os historiadores chamam de dinastia Júlio-Claudiana. Essa aliança era politicamente vantajosa, pois fortalecia a relação entre as duas famílias, que eram famílias muito influentes em Roma, mas não foi uma escolha desejada ou idealizada por Augusto. Registros indicam que ele não gostava muito de Tibério, descrevendo-o como uma pessoa fechada, pouco carismática, apesar de ser um comandante militar competente. O que isso tem a ver, então, com judaísmo e cristianismo? Pois bem, a centralização do poder nas mãos de Augusto teve impactos profundos nas províncias do Império, incluindo a Judéia, que nesse período
estava sob domínio romano, apesar de possuir certa autonomia com o rei Herodes, que era um aliado de Roma. Herodes devia a sua posição em grande parte ao apoio que Augusto dava para ele, que o confirmou como rei após a derrota dos seus adversários ali na região. Isso significava que a política de sucessão imperial influenciava diretamente o destino da Judéia e do próprio sacerdócio do Templo de Jerusalém, já que os sumos sacerdotes eram nomeados sob a supervisão de Herodes e seus sucessores. Além disso, a figura de Augusto como o salvador do mundo romano e instaurador da Pax Romana estabeleceu um modelo de governo divinizado. Durante aquele período, foram iniciados cultos ao gênio do Augusto, ou seja, ao gênio do imperador, uma espécie de culto ao imperador. Essa divinização imperial trouxe impacto direto para a relação entre os romanos, os judeus e os cristãos, porque judeus e cristãos eram monoteístas e se recusavam a participar destes cultos, o que gerava tensões constantes. O casamento forçado de Tibério com Júlia, filha de Augusto, e a tensão gerada dentro da família imperial também revela um aspecto interessante do mundo romano que contrasta com os modelos familiares judaicos. Diferentemente de Roma, onde o imperador tinha controle absoluto sobre estas uniões, no judaísmo, a linhagem davídica e a escolha sacerdotal tinham um peso teológico e não era uma questão apenas de política. Com a ascensão de Tibério ao trono após a morte de Augusto, lá no ano 14, essas dinâmicas tornaram-se ainda mais relevantes para os eventos do cristianismo antigo. Foi sob Tibério que Jesus iniciou suas pregações na Galiléia e na Judéia. Foi durante o seu governo que Pôncio Pilatos foi nomeado governador da província da Judéia. A relação de Tibério com os governantes ali da província era muito rígida, exigindo deles uma administração eficiente, mas muitas vezes permitindo autonomia em decisões locais. Isso explica por que Pilatos, mesmo com alguma hesitação, acabou cedendo à pressão do Sinédrio e das elites judaicas e condenou Jesus à morte. Desta maneira, a política sucessória de Augusto não apenas moldou o império, mas teve desdobramentos significativos no judaísmo e no cristianismo antigo. O modelo de poder imperial divinizado estabelecido por Augusto serviu de contraponto à visão judaica de um Deus único e também foi um dos principais desafios para a igreja em seus momentos iniciais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com quem você acha que possa se interessar por este assunto. Confira também na descrição do vídeo cursos e livros de minha autoria que foram construídos para quem gosta destes temas. Até uma próxima, se Deus quiser.